YouTube, o Jefferson Renato Ribeiro, esteja seguindo lá, ativando o sininho, né? E mais tarde essa mensagem também está indo para a própria página do Logos. Então, pastor Jefferson, seja bem-vindo, boa noite. E vamos falar de um tema, né, pastor, que é propício nos dias de hoje. Já faz muito tempo isso, né? Tem pessoas ainda que não enxergam. Agora vejo, pastor Jefferson, baseado na Bíblia, em João 9:25, pastor Jefferson. É isso aí, Arielson, né? Um tema pertinente ao nosso tempo também, né? Algo que manifesta, um texto que manifesta as obras de Deus em nossas vidas, né? Então, todo esse capítulo de João, capítulo 9, ele vai falar muito da manifestação, né? Tanto na vida do cego de nascença, né? Nessa temática, agora vejo, é uma fala do cego, né? Quando ele está respondendo aos fariseus, ele está explicando o milagre que ele foi, se lavou no poço de Siloé, e agora vejo, né? Então, levando para um contexto espiritual, a visão espiritual, né? A visão espiritual, a cegueira espiritual, né? Esses duas situações antagônicas, né? Mas muito evidenciadas no nosso século também, no meio da igreja, né? Porque nós vamos até aonde a nossa visão alcança, né? O que estamos vendo, né? Dentro desse contexto da obra de Deus, né? O que é a obra de Deus, né? Então, a obra de Deus é que nós venhamos a crer naquele que o Pai enviou, né? Que é Jesus Cristo, né? Então, todo esse contexto numa conversa bem dinâmica com o nosso prezado irmão Arielson, né? Agradecendo a todos os irmãos que já estão na live, né? Abençoando as suas vidas, né? A palavra de Deus em seu lar, né, Arielson? Trazendo as suas bênçãos, porque ela nunca volta vazia, né? Em torno da palavra, sempre a manifestação dos corações, e ela cumpre aquilo que aprazam do Senhor nosso Deus, né, Ari? Sem dúvida, pastor, sem dúvida. E falando sobre isso, então, pastor, o que nós podemos aprender quando nós estamos vendo o João, as escrituras, né, baseado no que está falando aqui do João, capítulo 9, o que nós podemos aprender com a cura do cego de nascença, pastor? Nós aprendemos a manifestação da obra de Deus. Eu acho que isso é a ênfase de que Jesus, em todo o seu ministério, né, ele vai manifestando os corações. Então, quando a palavra é pregada, e Jesus é a própria palavra, o verbo, né, e você vê que os corações são manifestos, né, e Jesus mesmo disse que ele não veio trazer paz na terra no sentido de que todo mundo ia concordar com a mensagem dele, né, mas ele disse que a seara estaria em chama, e o que mais eu quero, né? Então, a palavra ia trazer esses resultados. Haveriam os que iam crer, haveriam os que iam endurecer, e mesmo assim, haveria ainda aqueles que ficariam na dúvida, né, quanto à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Mas ele manifestou corações aqui nesse contexto, né? E não foi só a sua cura em si, né, que Jesus efetuou ali, porque ele vai passando, né? Ele vai passando e ele viu o cego, né? Uma primeira lição é que Jesus conhece, né, as nossas necessidades. Ele conhecia a necessidade daquele cego, sabia do grande sofrimento que é a falta de visão, né? Então Jesus viu um homem cego de nascença e logo em seguida seus discípulos o questionam, né? Vendo que o mestre meio que para observando, né? E o Senhor nos observa, ele conhece toda a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, né? Ele conhece toda a problemática humana porque ele também é homem, 100% homem, 100% Deus. Ele se fez homem, né? Ele sentiu as nossas dores, a necessidade, todavia sem pecado, né? Todavia não pecou em momento algum. E ele, então, recebe uma pergunta dos discípulos, né, nessa introdução do milagre, né, antes do milagre,
Rabi, né, disseram, que quer dizer mestre. Quem pecou? Isso os discípulos de Jesus, ao ver que Jesus meio que passando e olha para aquele homem, eles fazem essa pergunta, né? Porque a ideia dos discípulos é de que o pecado era a causa. Na verdade, o pecado traz causas, sim, de doenças, né? Você vai ver na Bíblia que Jesus também curou e disse: Vás e não peques mais para que algo pior não suceda, né? Mas aqui era uma manifestação, né, Ariel, da glória de Deus, para que nele fosse manifesto a obra de Deus. E a ênfase dessa obra de Deus era crer, porque no decorrer nós vamos debater isso, que há um grupo que não crê, os fariseus, né? Em contraste com o cego que crê. Então, a grande lição é a manifestação da obra de Deus. E qual é essa obra de Deus? Crer naquele que ele enviou, Ari. Sem dúvida. Tanto que em João 9, ele tem uma declaração, deixa eu só ver aqui se não é o 30, pastor Jefferson, que ele fica abismado, né? Segundo os fariseus, eles viam, né? Ele fala em João 9, 30, respondeu-lhe o homem nisso, é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, contudo me abriu os olhos. Então, isso ele deu bem no meio dos fariseus, né? Porque se a gente for ver o contexto do mundo de hoje, né, professor, tem muitas pessoas que, infelizmente, às vezes pensam que conhecem a verdade, mas não conhecem. E são os fariseus nos tempos de hoje, né, pastor? Que julgam sem saber e às vezes não conhecem a própria verdade, não é mesmo, Jefferson? Exatamente. Ali nesse versículo que você cita, né, é o questionamento dos fariseus, porque o que acontece? Jesus cura o cego, né, de uma forma extraordinária, de uma forma como nunca até então no ministério de Jesus Cristo ele tinha feito isso. Mas ele vê o cego, em seguida os discípulos perguntam, né, quem pecou, seus pais ou ele, para que nascesse cego? E Jesus vai dizer enfaticamente que nem os pais e nem o que fora cego. Mas esse milagre era para que se manifestasse nele, no cego, as obras de Deus. Então ele faz um lodo com a sua saliva, né? Faz um lodo com a terra e suja propositalmente os olhos do cego. E diz para ele: vai ao tanque de Siloé, né? Que significa o enviado, e lava, né? E o cego fez isso. Ali o cego creu, né? Ao contrário dos fariseus, né, que não creram, mesmo vendo obras tremendas, né, mesmo vendo os milagres que Deus opera, que Deus está operando e que está afamado por estes milagres, né, eles não creram, né, e nesse diálogo todo que o cego é requisitado, primeiro pelos seus vizinhos, né? Então você veja que Deus manifesta a sua palavra, o milagre através desta cura, ele vem vendo, né? Ele lava os olhos e volta vendo. Então os primeiros a notar são os vizinhos, né? As pessoas que conheciam aquele cego, né? As pessoas que sabiam que ele mendigava porque não tinha outra forma dele sobreviver. Então era uma vida sofrida, né? Na escuridão, né? Então começam a ver ele andando sozinho, voltando eufórico, né? E não atentam para o milagre, mas sim como foi o milagre, né? Então as pessoas não atentam para Jesus Cristo, mas como foi feito, né? Como foi feito. E então ele diz assim, Jesus, né? O homem chamado Jesus me curou, fez lodo da terra, passou nos meus olhos, eu fui no tanque de Siloé, que significa o enviado, e ali me lavando
eu voltei curado, né? Então, o próprio cego depois, como você fala, né, nesse versículo, ele responde dessa forma, né? Os fariseus, né? Nesse versículo 30 que você citou ali, os homens que deviam conhecer não conheciam a Deus. Aqueles que deviam esperar o Messias verdadeiro não o receberam. E quando começaram a ver a sua fama, fizeram um decreto proibindo que quem confessasse Jesus Cristo seria expulso da sinagoga, né? Então, o cego foi muito mais sábio, né? Porque ele creu e ele até ensinou os fariseus depois ali. O interessante, né, Jefferson, que ele não sabia explicar como havia sido curado, né? Porque ele era de nascença, né? Mas ele tinha certeza de que antes era cego e agora ele podia ver. Então essa declaração mostra a fé e a confiança que ele tinha em Jesus, né, Jefferson? Sem dúvida. A palavra ver, né? A palavra ver é percepção, né? Você vai não só ter o sentido da visão. Aqui, no original grego, ver é perceber com nitidez, né? Não é apenas olhar e não perceber o que está acontecendo. No sentido espiritual, de visão espiritual, é ver percebendo, né? Porque no contexto da igreja, a cegueira espiritual vai significar o quê? Vai significar a não percepção do tempo da visitação de Jesus Cristo. E essa não percepção, essa falta de visão espiritual desse contexto que a igreja vive hoje na Terra, pode ser perigoso para o crente, para o cristão, né? Porque nós precisamos de uma visão espiritual, nós precisamos de discernimento das coisas, né? E não cair nesse oba-oba, né? Nesse farisaísmo que existe hoje também, porque nós vemos que os fariseus eram uma classe que Jesus mais condenou. Os maiores ais de toda a Bíblia estão para eles. Eles eram guias cegos guiando um povo cego. E parte desse povo eram os vizinhos do cego, né? Os vizinhos do cego eram parte desse povo, porque você veja, né? Eu sei de um grande milagre, né? Eu quero saber como que foi, né? E eles querendo saber primeiro como que foi, depois que lembram quem fez. E perguntam onde ele está. O cego não sabia, Jesus já tinha saído daquele primeiro encontro, né? Mas em seguida, esses vizinhos do cego os levam para os seus líderes cegos, né? Os fariseus eram líderes cegos, né? Guias cegos guiando um povo cegos, né? Diz a Bíblia. Então, eles não admitem que ele é profeta. Não admitem que Jesus fez isso. E começam a duvidar até de que o próprio cego fora cego mesmo de nascença. Né? Então, na sequência, eles não sossegam enquanto não chamam seus pais, né? Chamam seus pais para que os pais confirmem se ele era mesmo cego. Ora, os pais dizem: esse sim é nosso filho, sabemos que ele nasceu cego, né? E como que foi o milagre? Agora não sabemos como foi o milagre. Os pais não estavam, né, no momento em que Jesus deu aquela ordem para ele se lavar no tanque de Siloé, né? Mas os pais também tinham o temor, né? Eles tinham o temor porque o que acontece? Havia um decreto da sinagoga que quem confessasse Jesus Cristo como o ungido, o Cristo, né, o Messias, seria expulso da sinagoga. E naquela época, acho que dentro do judaísmo até hoje, tinha 3 estágios de expulsão da sinagoga. O primeiro estágio, a pessoa era expulsa por 7 dias, né? Ficava de longe das cerimônias.
a uma distância das cerimônias, mas não podia chegar mais próximo ao cerimonial. Uma segunda advertência, disciplina, já ia para 30 dias, podendo ser prorrogada o distanciamento da sinagoga, dos ritos religiosos, e em cima disso ainda era amaldiçoado. Tremendas maldições em cima de quem recebesse esse segundo castigo. O terceiro castigo de exclusão era permanente e era terrível, porque daí, além de maldições, ainda era afastada da vida civil e religiosa da sinagoga. Então, os pais temiam as maldições dos rabinos, e por isso não responderam aos fariseus e disseram: ele tem idade, pergunta para ele como foi o milagre, né? Então, o cego começou a responder o que ele tinha para testemunhar, né? Porque o testemunho vem de marturium, né, no original. Testemunha marturium. E o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. O que o cego está fazendo ali é a prática da palavra de Deus. É o âmago da palavra de Deus, é o testemunho, né? Marturium, né? E o testemunho de Jesus Cristo, a própria palavra vai dizer que é o cerne, é o que rege as escrituras, é o espírito da profecia. Ora, Jesus Cristo é o tema central desde Gênesis, ele é a semente da mulher, ele é o cordeiro pascal em Êxodo, né? Ele é tudo em todos, né? Você vai livro por livro, né? E você vai ver Jesus Cristo como tema central. E o cego começa, então, a falar e testemunhar de novo, né, do que ele viu. E respondendo a tua pergunta, chega um momento que ele já, nossa, de novo, eu fui ao tanque de Siloé, que significa enviado, lavei meus olhos e o homem chamado Jesus, né, me curou, né? Então eles estavam perturbados, diria até endemoniados, né? Porque eles começam a atribuir a Jesus pecado, né? E esse é o perigo do farisaísmo, né? Eles começam a atribuir Jesus como pecador, né? Atribuir a obra de Deus, né, ao inimigo das nossas almas, constituiu o pecado fatal dos fariseus, né? O pecado fatal dos fariseus foi dizer que Jesus expulsava demônio pelo maioral dos demônios, Belzebu, né? Então, você atribuir a um homem de Deus, a um servo do Senhor Jesus Cristo, que ele é um anticristo, que ele faz as obras de Deus como se fosse pelo diabo, e você sabendo que ele está fazendo a obra de Deus, se constitui num princípio muito perigoso, e os fariseus caíram nesse pecado mortal, imperdoável, que é atribuir a obra de Deus ao inimigo, a Satanás, né, Ariels? Sem dúvida, Gerson. Outra coisa que é muito interessante, né, pastor? Por que Jesus cuspiu na terra, fez um lodo, passou nos olhos e pediu para ele lavar, sabendo que ele é Deus? Ele podia fazer a cura ali, mas ali ele quis ensinar, ele quis mostrar alguma coisa para as pessoas que estavam ao redor, até para as pessoas de hoje, né? Quando a gente lê a Bíblia, tem um ensinamento por que ele fez isso, né, Jefferson? É verdade. O poço de Siloé significa o enviado. Jesus precisava de um motivo para que ele fosse se lavar. Ao falar para o cego ir ao poço de Siloé, Jesus estava dizendo: eu sou o enviado de Deus para fazer a obra de Deus. Como o cego creu, isso foi imputado por justiça a ele e ele foi curado. Agora imagine você se ele não crê. Ele teria morrido cego. Mas ele creu, né? E você vai ver Jesus dizendo no início do capítulo que convém que eu faça as obras de Deus enquanto é dia, porque a noite vem que ninguém pode trabalhar.
E Jesus vai enfatizar, Ari, que ele é a luz do mundo, né? Então, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E a condenação do mundo é essa. É bem simples. A salvação é simples, na verdade. A salvação é muito simples. Jesus veio ao mundo, entregou-se por nós pecadores. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado, né? Será condenado, né? Sobre esse que não crê, vai repousar a ira de Deus. E qual é a condenação? A luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas. É simples, o evangelho é simples, né? O segundo Adão, Jesus Cristo, nos dá uma natureza divina, nos dá uma natureza de Cristo, nos dá a natureza do segundo Adão. Porque pense você, meu prezado, né, minha prezada irmã, meu prezado irmão, se eu nasci com a natureza adâmica, ela vai até o fim da minha vida comigo. Mas se eu tenho a natureza de Cristo em mim, haverá uma batalha do meu espírito contra a minha carne. Agora, se eu não tenho a natureza de Cristo em mim, não vai haver batalha, eu só vou fazer as obras da carne e vou morrer eternamente. Não vou morrer só fisicamente, porque fisicamente todos podemos morrer. Se Cristo não voltar daqui a 30, 40, 50 anos, todos nós, né, dos bons anos 70, né, como eu, passaremos pela morte, né? Mas se Cristo voltar e nos arrebatar, né, e mesmo morrendo, nós não passaremos pela segunda morte, que é a morte eterna, o afastamento total de Deus por toda a eternidade, né? Então, esse milagre foi para provar que o cego precisava exercer fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Jesus precisava, para concluir esse milagre, que ele fosse ao poço de Siloé, ao tanque, né? E se lavasse. E como ele exerceu essa fé, ele foi curado, né? E foi manifesto corações na sequência, né? Esse diálogo é tremendo. Os vizinhos ficam se indagando. Depois os fariseus ficam perturbados, né? O que Jesus mais quer se a seara está em chamas, né, Ariels? Sem dúvida. E foi feito dessa maneira também para as pessoas ver o poder de Deus, né, Jefferson? Porque mesmo Sem dúvida. assim, ele poderia fazer o que ele quisesse, ele poderia curar na hora, só colocar a mão e... Mas ele fez as pessoas verem privilegiados, né? Quem viu, né? Ver o poder do soberano, que realmente ele era o filho de Deus e ele fazia a cura da maneira que ele quisesse, né? Exatamente. E para aquilo que falamos também, eu gosto muito da manifestação do coração, né? Porque até o exemplo da nossa oração, se nós analisarmos, né? Por que Deus quer que nós entremos em nosso quarto, fechemos a nossa porta e oremos? A Bíblia não vai dizer para você subir num monte. Isso é uma tradição humana. Daí você ouve por aí o homem que subiu no monte, né? O homem de Deus que jejuou 40 dias, 40 noites, né? Num messianismo humano, né? E eu ouço, às vezes, homens que se dizem de Deus perdendo o galardão ali, assim, ó, assim que desce do monte. Porque eu vou nos valados, porque eu faço isso, né? E ficam falando que outros não pagam o preço. O único preço que foi pago foi o de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Homens querem trazer para si a glória que não lhes pertencem e dizem, enchem o peito para dizer, eu pago um preço. Você não paga nada. Se não for a graça na tua vida, você estaria a 7 palmos na sepultura, né? Então, é um farisaísmo sem medida ainda hoje. Eu vejo, vou te contar uma experiência, Ariels e amados. Há anos atrás eu estava em uma conversa com o irmão da igreja e esse irmão me parou na rua. Na verdade, ele veio do outro lado da rua acenando, né? Ele queria falar comigo. E ali vai, conversa vem sobre a obra de Deus.
Nesse inteirinho, apareceu um outro irmão que era de uma outra denominação, e ele entrou de passagem, cumprimentou apenas o irmão que estava conversando comigo. Ele nem olhou para mim. Ali não existia o Jefferson. Ele passou desprezando, né? Isso me chamou a atenção, né? E na sequência, quando ele passa, ele cumprimenta só aquele irmão que conversava comigo, né? E vai. E eu notei aquilo, sabe? Guardei comigo ali. E o irmão que estava falando comigo falou: este é um homem de Deus que jejua 40 dias e 40 noites. Eu, é? Sério? Um homem de Deus? E diz uma coisa, irmão fulano. Foi ele que falou para você que jejua 40 dias e 40 noites? Ele mesmo falou? Sim. Ele sai com o carro anunciando as campanhas. O homem de Deus que jejua. Tá. Por quê? Por quê, pastor? Não, porque a Bíblia diz: não saiba a tua direita o que fez a tua esquerda. Ele ganhou o galardão ali mesmo, né? Esse irmão que falava comigo, acho que era muito amigo do outro, não gostou muito e a conversa terminou ali, aliás. A palavra é clara quando fala, né? Faça em secreto. Deus que é teu pai está vendo, né, pastor Jefferson? Verdade. Então é complicado. E ainda continuando, no caso sobre a cegueira, e a cegueira espiritual, né? As pessoas naquela época estavam cegos. Hoje, isso no mundo que a gente está vivendo hoje, nas igrejas, não é diferente, né, Jefferson? Tem muitas pessoas cegas ainda, né? Verdade. Eu sempre aprendi que eu chego aonde meu olhar alcança, né? E a Bíblia vai dizer assim: olhai, vigiai e daí orai. Muita gente enfatiza a oração, mas sem conhecimento, porque olhar no original é tanto quando o cego diz eu vejo, e esse é o nosso tema, né? Agora eu vejo, né? É de uma visão nítida que se está falando conforme o original é grego, né? É ver com nitidez, é ver percebendo, porque o perigo espiritual está no nosso meio, está no nosso século, e a igreja parece que não está percebendo, né? Quando eu falo igreja, eu tenho que fazer uma distinção: a igreja é instituição humana, porque a igreja, organismo vivo, ela está preparada em todo o tempo, composta por aqueles homens e mulheres de Deus, fiéis à palavra, praticantes da palavra, né, do conhecimento, da oração, que santificam as suas vidas no altar, né? Então, a cegueira espiritual é achar que esse momento é um momento de oba-oba, é um momento de ir para as ruas, como temos visto semanas atrás, líderes que pensam em influenciar nesta nação, líderes que pensam que são influência nessa nação, porque tem uma mídia, porque tem dinheiro, porque são ricos, abastados, característica da era Laodiceia, né? É se achar rico e abastado, e batem o pé dizendo que vão influenciar, sim, mas sem dar glória a Deus, sem levar a Deus. Ora, a Bíblia vai dizer que se eu quero que a minha nação seja curada, eu tenho que pedir perdão pela nação. A nossa nação é uma nação que precisa da misericórdia de Deus. É uma nação pecadora. É uma nação que tem deixado Deus e sua palavra. E depois vai à rua, nas marchas para Jesus, para enaltecer políticos, para enaltecer pessoas que acham que influenciam nesse país. A nossa guerra não é contra a carne. A nossa guerra não é contra o sangue. Então, se eles, ao invés de pôr 500 mil pessoas, 100 mil pessoas numa avenida e orgulhosamente bater no peito, dizendo, a igreja está aqui,
veja o som da igreja, veja a canção da igreja. A igreja não é isso. A igreja, se ao invés deles fazerem isso e entrarem no seu quarto e clamarem, pedirem perdão primeiro por seus próprios pecados, pelos seus próprios pecados, porque eles não estão questionando que o Brasil chegou ao estado que está, porque a igreja, instituição humana, está falhando. Porque nós não temos hoje, Arielson e amados, líderes como referência moral. Nós vivemos uma crise de referência moral no seio da igreja. É só você entrar na mídia e ver como estão as convenções das grandes igrejas, né? Como estão, né, os pastores se engalfinhando por dinheiro, né? E depois querem criticar o povo que não vai mais na igreja e chamam de desigrejados. Eu não estou aqui incentivando isso, por favor. Mas também não cabe, porque essa palavra desigrejado não existe. Ou você é igreja, organismo vivo, corpo de Cristo, você não pode deixar de ser porque alguém te deu essa tarja, né? Não, né? Mas as pessoas estão abandonando as igrejas por causa disso. Virou um coronelismo, né? Se acham ricas, abastadas e escândalos atrás de escândalos aí na mídia, né? E aí daquele porque vem o escândalo, né? E a visão espiritual do reino é nada, né? A cegueira espiritual de não ver as coisas como elas são. Então eu vou aonde a minha visão alcança, aonde eu consigo ver. E se eu não consigo ver o que é a obra de Deus, eu vou perecer. Eu vou perecer. Então, a visão espiritual está faltando há muito tempo aos líderes atuais da Igreja de Cristo, igreja, instituição humana, denominação, pessoa jurídica, porque a igreja, corpo de Cristo, é composta por remanescentes fiéis que estão percebendo isso nos seus líderes e estão tendo vida com Deus, acima de tudo, estão tendo vida com Deus a partir de suas casas, até frequentam igrejas, né? E se você tem uma congregação, ótimo, não estou aqui incentivando não ir na igreja, mas estou enfatizando o que Jesus falou: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta e entrarei e cearei com ele. Para quem Jesus está falando isso? Para a igreja atual, Laodiceia, né? Então, a falta de visão espiritual vai acabar levando muitas pessoas à sua autodestruição, porque não conseguem ver um palmo além do nariz, não conseguem ver o perigo espiritual que nós estamos passando. Nós temos que entrar nos nossos quartos, clamar a Deus pela nossa casa, pela nossa família. Quem sabe ainda há esperança, diz a Bíblia. O complicado, né, Jefferson, que as pessoas pensam que o que é cultuar a Deus? É ir no templo. E não é isso. O culto a Deus é o seu dia a dia. Você acordou, você já agradece, né? Você está tendo o privilégio de abrir os olhos e estar respirando, já é um milagre. Você estava dormindo, Deus já estava cuidando de nós, né? Então, o culto perante o Senhor, seu dia a dia, tudo que você faz, as suas obras louvam a Deus. É um trabalho, pode ser um trabalho estressante que for, pode ter um monte de problema para você resolver. Você está fazendo para Deus. Você tem que glorificar o nome dele, o seu testemunho da presença de Deus lá. As pessoas têm que ver luz em nossas vidas, né, Jefferson? Durante o seu lar, você chamar a sua família em volta da mesa, ou na sala, no sofá, compartilhar a palavra de Deus, ter momento de comunhão com o Pai no seu quarto, às vezes está andando na rua. É claro que existe tem um monte de coisa para resolver, mas o seu culto, o seu verdadeiro culto é no dia a dia. No tempo, você vai entregar o seu culto a Deus, vai agradecer, vai louvar o nome dele. Agora, é engraçado, às vezes a pessoa, às vezes, durante a semana inteira, não teve um momento devocional, não lembrou, nem lembra de Deus. Daí será que vai aceitar um culto? Só porque está no templo, que nem você acabou de falar, a verdadeira igreja é nós, é o Espírito de Deus que habita em nós. Então, a pessoa tem que reavaliar, porque o que está faltando hoje, muito também, né, Jefferson, é o temor, né? Porque você vê as pessoas chegando, é complicado, porque às vezes, tipo, chega na igreja,
parece que a presença do Senhor poderoso não está ali, né? É um comentário, às vezes é um falatório, em vez de a pessoa chegar, eu estou na presença de Todo-Poderoso que fez os céus e a terra, calai-vos, e chegar ali, em espírito de oração, tá falando com Deus, Deus, fale comigo, me perdoe minhas falhas, estou na sua presença, abençoe o culto. E a gente não tem visto muito isso nos dias de hoje também, né, Jefferson? É verdade, Jesus ele virou a mesa no templo, né? Ele virou a mesa porque ele viu vendilhões, né? Cambistas, e ele fez um chicote com umas cordas e chicoteou ali aqueles vendilhões do templo que estavam transformando a casa de Deus em comércio, né? E hoje algumas instituições promovem mais um comércio, né? Promovem mais um centro de atração, né? Nos Estados Unidos, igreja, em algumas igrejas, virou tem que ter um centro de atração, né? Eu tenho alguns familiares dos Estados Unidos e eles me falavam sobre um pastor que ele colocou um aquário e ele colocou uns tubarão, uma igreja super rica para ter uma estrutura dessa, né? E o culto ali era o pastor encenando, lutando contra o tubarão, e as pessoas iam assim, tomando Coca-Cola, com um pote de pipoca, né? Ou seja, a referência de igreja virou um centro atrativo. Agora, se eu tenho que atrair as pessoas para a igreja dessa forma, e não mais o arrependimento, mais lágrimas, né? Mais conversão genuína, né? O que vai acontecer? O pecador vai vir e vai achar que aquilo é um oba-oba mesmo, né? É legal, né? E eu sempre digo, o pecador ele não tem que se sentir bem dentro de uma igreja que tem essa doutrina. Ele tem que ser incomodado, né? Porque ali é passado a verdade, né? O combate ao pecado, porque a igreja é a coluna e esteio da verdade, onde a verdade é sustentada, é exposta pela ministração da palavra e é sustentada, né? Então, a reverência de meia hora de oração, eu sou do tempo em que você entrava na igreja, você dobrava os joelhos e tinha uma campainha que o pastor tocava para o povo se levantar. Era pelo menos, Arielson, meia hora de oração. Era pelo menos meia hora de oração. Agora o povo não ora em casa, não vai orar na igreja. Daniel entrava no seu quarto para orar, para ler a Bíblia, né? Depois orava com a janela aberta, né? A Bíblia vai enfatizar: entra no teu quarto. A Bíblia não está dizendo para você subir no monte. A Bíblia está dizendo para você entrar no teu quarto. No teu quarto, fecha a tua porta e ora. Aquele que te vê em secreto te recompensará. Tem até uma promessa para isso, né? Eu vejo aí uns fariseus dizendo: eu subo no monte. Não é qualquer um que pode subir no monte, idolatrando o monte. A virtude está porventura no monte ou está em Deus, que criou todas as coisas, né? Então a falta de visão dos fariseus era notória, né? E Jesus chega a dizer, né? Quando o cego é expulso, né? Quando você diz aqui, o cego deu no meio, né? Com aquela palavra do versículo 30, e realmente, né? Quando ele está nesse diálogo com os fariseus ali, né? Eles estão querendo arrancar não sei o que do cego. O cego já falou: eu fui curado. O que mais vocês querem ouvir? Vocês porventura querem ser discípulo dele também? Daí eles dizem: discípulo dele seja tu, né? E nós cremos em Moisés, nós sabemos que Deus falou para Moisés, né? E esse nem sabemos de onde é. Quando eles falam isso, ó, esse nem sabemos de onde é, né? Eles demonstram que eles não têm a aplicabilidade da palavra de Deus, porque Isaías profetizou sobre Jesus, sobre o Espírito Santo de Deus na vida de Jesus. O Espírito do Senhor estava sobre mim, que me ungiu para pôr em liberdade os cativos, dar vista aos cegos, libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável, mas depois também o dia da ira, né? A consolar todos os justos, né? Então ele dá assim uma palavra forte, né? Para os fariseus: nisso está a maravilha, vocês homens religiosos, doutores da lei, o Messias vem e vocês não conhecem. Esse é o tal perigo de perder o tempo da visitação. Todo lugar onde tinha uma igreja e hoje não existe mais,
perdeu o tempo da visitação. Perdeu o tempo da visitação. Né? Ali só não resta outra coisa senão virar um monturo. Eu estava vendo esses dias passados uma grande igreja nos Estados Unidos que está em ruínas, porque ao longo do tempo perdeu o tempo da visitação, né? Perdeu a sua visão espiritual, ficou cega com esse mundo, com a grandeza, porque eles se tornaram muito ricos, e ficaram cegos com a riqueza e se autodestruíram nas suas cobiças, dissensões e interesses. É o que tem sido a tragédia hoje de grandes ministérios. Eles cresceram tanto que as cifras são de milhões, e isso perverteu, pastores se perverteram nessa abundância de dinheiro dos fiéis, gordura das ovelhas, né? Gordura das ovelhas. Então, o povo não tem o discernimento, muitas vezes, de se cercar de líderes que sejam tementes a Deus, e começam a se cercar de líderes segundo as suas cobiças. Daí você pergunta por que eles prosperam nisso? Porque o povo também quer esses líderes que falem que se você der 100, você vai receber 1.000, né? Se você der 1.000, você vai receber 10.000, né? Então, são líderes segundo as cobiças, né? Essa é a Laodiceia, né? Essa, infelizmente, é a Laodiceia. Mas a falta de visão continua hoje, sim, e nós percebemos na Igreja de Cristo a falta de reverência na oração, não existe mais oração. Palavra do Calvário, mensagem da cruz também tão pouco, né? Só autoajuda, 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 e o Evangelho não é uma autoajuda, é uma ajuda do alto, né? Sim. E o que dá para entender também, né, Jefferson? Se eu tiver algum falando alguma coisa aqui, me corrija. O fato de ter Jesus ter curado o cego em 2 etapas, né? Para nos mostrar que devemos perseverar na fé e na esperança, né? E acolher a sua vontade em nossa vida. Porque às vezes a gente está esperando alguma coisa, faz um pedido para Deus, graças a Deus que Ele atende da maneira que Ele acha melhor. Porque se Ele atendesse todos os nossos pedidos que nós pedimos, nós estaríamos perdidos, né, Jefferson? Sem dúvida. Essa cura, ela exigiu um ato de fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Assim como Naamã também, lá no Antigo Testamento, né? Ao ser orientado pelaquela serva de Deus, de que na terra de Israel havia um profeta chamado Eliseu, né? E ele vai e resiste a princípio, mas depois ele atende e é curado daquela lepra, né? Assim o cego também, ele creu, mas ele creu até de primeira, né? Ele não questionou, ele pegou e foi, né? Ele foi ao tanque de Siloé, que significa o enviado, e ali se cumpriu, né, Jesus Cristo, o enviado, porque havia outros tanques, principalmente o tanque de Betesda, que o anjo agitava as águas, e o primeiro que se lançasse nesse tanque seria curado. Mas Jesus não mandou ele ir para lá. Jesus mandou ele para um poço comum, né, que não tinha fama de cura, para que se evidenciasse realmente o milagre, né? E esse milagre foi evidenciado pela fé desse servo, que voltou vendo, agora vejo, né? E quando ele diz agora vejo, ele está dizendo no verbo grego ver com nitidez, ver com percepção, que remete a conhecimento. Marcos 13:33 vai dizer: olhai, vigiai e orai, né? Então, como eu estava dizendo, as pessoas enfatizam a oração, mas sem conhecimento. Olhar é percepção, é discernimento. E isso é conhecimento. Vigiai é a prática desse conhecimento. Então, imagine que eu vou orar sem conhecimento e sem vigilância. Saio da oração, na esquina eu perco tudo. Agora, quando eu tenho conhecimento e aplicabilidade desse conhecimento, quando eu vou orar, eu oro em cima disso. E a minha oração tem o efeito, porque eu estou orando com a palavra, eu estou orando com o nome de Jesus, e eu já estou praticando essa palavra. Eu não vou começar a praticar, eu já estou na prática da palavra, e daí eu vou orar. Então a minha oração tem peso quando eu faço isso, ela tem um peso espiritual. Ela é uma oração de quem tem visão espiritual das coisas, né? E você só pode ter visão espiritual pela lavagem da palavra de Deus.
O cego lavou os olhos com água. A água simboliza a palavra. Eu só posso tirar as escamas da carnalidade, né, da incredulidade, da falta de fé, ouvindo a palavra, porque a palavra vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então é preciso, para tirar essa cegueira, também a lavagem dos olhos, né? Também a lavagem espiritual pela palavra de Deus, né? Então a falta de visão é a falta da palavra. Quando a palavra voltar aos púlpitos, a visão pode voltar para o povo de Deus. Eric. E baseado nisso ainda, Jefferson, no João capítulo 9, o que Jesus fala sobre o olhar? Porque o olhar de Jesus para o ser humano, para o pecador, ele vê quem sofre. Enquanto isso, os fariseus, ele até dizia, né? Tipo, às vezes as pessoas têm que conhecer a própria palavra. Às vezes está vendo uma pessoa que precisa de uma palavra de conforto, uma palavra que venha confortar o coração da pessoa passando vários sofrimentos, né? Tem vários exemplos. E às vezes parece que não está acontecendo, né? O amor ao próximo, parece que não tem acontecido, muitas das vezes, né, Jefferson? Sim, Ariel. A palavra de Deus tem a maior definição, a mais singela definição de Deus, né? Deus é amor, né? Então, com amor eterno ele tem nos amado e com benignidade ele tem nos atraído, né? Então, a falta de amor, ela tem contrapartida, tem lá na ponta a iniquidade, pecado escondido, pecado sustentado, né? Então, aí que nós falamos, uma igreja que não combate o pecado, homens que se dizem de Deus, que só dão profecias que agradam, são questionáveis, né? Às vezes a pessoa com a vida toda ilhada e alguns profetas querendo só ouvir o metal, não falam, esse homem e essa mulher às vezes morrem por causa da falta de aviso. Se a trombeta do atalaia não der sonido, como se preparar para a batalha o povo? Dos atalaias é cobrado isso. Aqueles que soam a trombeta em Sião precisam dar todos os tipos de alerta. E o retinido da trombeta evidenciava acampamento, evidenciava levantar acampamento, evidenciava posição das tribos, norte, sul, leste, oeste, intencionava evento, intencionava chamamento de Deus solene. Então, os profetas, se derem sonido errado, como se preparará o povo para a batalha? Então, é muito sério. E o amor também é consequência da falta de visão. Porque se eu não vejo o perigo, a minha tendência de ir para a iniquidade é muito maior. E se eu aumento a iniquidade, eu esfrio o amor. É uma conta divina. Por aumentar a iniquidade, Jesus disse, o amor de muitos se esfriará, né? Então, precisamos ter a palavra nos púlpitos, a palavra a palavra que combate o pecado, a palavra que prepara para ir para Sião, a palavra que santifica, né? A palavra que prepara o crente para uma vida de santidade, né? Que disciplina também, porque a disciplina também é algo que nos prepara para a batalha, né? Então, precisamos de um retorno à palavra urgente, Ariel. E se colocarmos no cenário também, né, Jefferson? Tipo, a minha missão na obra de Deus. O que eu estou fazendo, né, Jefferson? Eu achei interessante um tempo atrás, um pastor de fora veio na nossa igreja, para quem quiser vir nos visitar, sou da Igreja Batista aqui de Campinas, a primeira igreja aqui na Vila Teixeira. Vocês que estão online, vão ver depois, são bem convidados, meus queridos. Serão bem recebidos no nosso meio. Será uma benção. E veio um pastor, esqueci o nome dele. Ele estava preocupado com as almas, né? Às vezes a gente só fala, tipo, quer cultuar, mas não estamos preocupados com as almas perdidas. E teve um pastor
que falou bem assim, eu vi uma mensagem dele, falou bem assim, que se você nunca se preocupou com almas perdidas, que é missões, ele está falando sobre missões, uma grande probabilidade de você não ter nascido de novo ainda. De ver como é tão sério isso, né? Tipo, eu não estar preocupado com a obra de Deus. E um pastor estava entregando folhetos, né? Da salvação, e ele passou na frente de um bar. Ele ficou meio com receio, será que eu entro aqui ou não? E ele, naquele negócio falando, entre, lá tem pessoas perdidas. Ele pegou e entrou. Ele entrou, viu a situação daquelas pessoas que estavam tristes, cabeça baixa, né? Ele foi comunicar o dono do bar para saber se ele poderia entregar aqueles folhetos de esperança que era a palavra de Deus. E o dono do bar olhou para ele olhou, né, entregue, fica à vontade, entregue. Daí ele começou a entregar, começou a falar, tal, começou a falar para as pessoas ali que estavam bebendo cerveja, bebendo pinga, triste, tal. Tem que aquele dono do bar falou, camarada, você chama esse pastor, falou, meu querido, vem cá, você está vendo que está perdendo o seu tempo? Olha a vida dessas pessoas aqui, estão acabadas. Eles vêm aqui para tentar achar alguma coisa que conforte seus corações, para afogar a mágoa deles. Porque que desperdício, está gastando tempo. Aqui já é um inferno. Tem que o pastor olhou para aquelas vidas, olhou para o dono do bar que tinha falado aquilo, e falou, meu querido, você está enganado e vou te dar 3 questões, falar 3 coisas para você pensar que isso aqui está longe de ser um inferno. Primeiro, aqui tem folhetos que falam da palavra de Deus e um cristão. No inferno não tem um cristão e muito menos a palavra de Deus. Segundo lugar, você dá alguma bebida para essas pessoas beber e afogar a sua mágoa. No inferno não existe nenhuma bebida. E em terceiro e último lugar, quando entregar esses folhetos, daqui eu sairei. E você do inferno jamais sairá. Profundo, né, pastor Jefferson? Profundo, é tocante, né? Porque realmente o inferno não há esses atributos aí, não. É um lugar de trevas, densas trevas, onde o verme não morre, né? Um lugar, apesar de muito habitado, é um lugar de solidão da alma, né? O afastamento de Deus é terrível, né? Davi sentiu esse perigo acontecer na sua vida e ele clamou a Deus, não retires de mim o teu espírito. Então, imagine o que não será a condenação de se afastar eternamente do Espírito de Deus, né? Todo consolo que na alma nos traz Deus é pela presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, né? E o inimigo nada tem em mim, eu nada tenho nele, né? O cristão está do lado de Deus, está com visão espiritual, ele sabe discernir e ele mesmo não é discernido. Não é assim o carnal, que nada entende, nada discerne, né? Então, é muito importante que o povo de Deus, volto a enfatizar, quando o cego, já curado, e ele é expulso pelos religiosos da época, e hoje muitas pessoas são expulsas, né? Muitas pessoas, muitos líderes dizem, você aqui, né? Julgam dos pés à cabeça, né? Atribuem ao diabo as obras de Deus, atribuem servos de Deus como se fossem servos do diabo, como os fariseus fizeram, esse homem é pecador. 3, 4 vezes repetiram, ao ouvir o testemunho, eles eram tão terríveis que eles não deixavam ninguém entrar no reino, disse Jesus. Eles não entravam e não deixavam entrar pela carga pesada que eles impunham. Eles amavam Mamon, o dinheiro, assim os líderes de hoje amam o dinheiro, porque eles são caçadores de almas, eles querem enredar almas. Quanto mais almas eles enredarem, por causa do vil metal, porque os fariseus assim fizeram. Eles diziam, jurar pelo templo não é nada, mas jurar pelo ouro do templo, aí sim você tem que se comprometer. Ou seja, o ouro estava acima, a tradição humana anulava a obra de Deus, a tradição daqueles homens anulava o amor, que era o cumprimento da lei. Então, não é diferente nos nossos dias, onde
os líderes só pensam no vil metal, Arielson. Então, é quando o cego encontra Jesus já curado, né? Jesus fala com ele, crês tu no Filho de Deus? E o cego diz, quem é ele? Porque até então o cego estava vendo Jesus pela primeira vez, né? Ele tinha ouvido a voz do mestre, mas agora ele estava vendo. Quem és para que eu creia? E Jesus disse, é este que tens visto, é este que fala contigo. Então o que o cego faz? Ele não estava num templo, mas ele fez a atitude que tem que se ter num templo. Ele se ajoelhou e adorou a Deus, né? Adorar é se ajoelhar, é se inclinar. E o fariseu era de dura cerviz. Cerviz vem da palavra cervical, né? A coluna da vida, nossa coluna cervical. Ela não se dobrava no judeu, ela não se dobrava no fariseu, de jeito nenhum, né? Então, eles eram orgulhosos, eles criticavam quem não lavava as mãos, e Jesus disse, vocês são como sepulcros caiados, vocês adornam a sepultura dos profetas que vossos pais mataram, fazendo assim 2 vezes culpados. Ai de vós, fariseus, né? Ai de vós que colocam pesadas cargas para o povo, mas nem a menor vocês querem levar. Então, a visão do cego, a visão espiritual do cego foi maior, e ele chegou a ensinar e provocou aquela reação que eles expulsaram e disseram para o cego, tu és todo nascido em pecado e quer nos ensinar ainda, né? E expulsaram, mas ele teve um encontro com Jesus, e ali ele se inclinou, e Jesus falou para ele, eu vim a este mundo, né, para juízos, né, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Daí os fariseus disseram, né, também somos cegos? E Jesus disse, então, Jesus vai afirmar para ele, né, disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não tereis pecado, né? Mas como agora dizeis, vemos, por isso vosso pecado permanece. Para o cego, o ver foi perceber a obra de Deus, a visão verdadeira. Para os religiosos fariseus, o ver era o conhecimento não evidenciado na prática, por isso o pecado permanecia, né? Então, ver é conhecimento, né? Quem diz conhecer a Deus e não reconhece Jesus continua em seus pecados, continua cego, né, Ari? Verdade. Pastor, para finalizar essa live, passou rápido. Como atrair o olhar de Deus, né? O cego atrai o olhar de Deus, né? Então, gostaria de finalizar com essa pergunta. Como atrair o olhar de Deus e como saber se temos a presença de Deus? Os céus esperam uma palavra da terra, Ari. É para os fiéis que olharei, diz o Senhor. Né? Então, se eu conheço a Deus, se eu quero uma aproximação maior com Ele, eu vou citar o seu nome e a sua palavra. Eu vou atrair a Deus na minha vida. Quando eu cito o seu nome e a sua palavra, quando eu digo o que Deus é e o que Deus faz na minha oração, eu vou atrair o seu olhar, eu vou atrair a sua bênção. E você não vai precisar daí seguir a bênção, ela vai te seguir. É para os fiéis da terra que Deus vai olhar, né? E a obra de Deus vai ser manifesta na vida de quem cita o nome do Senhor, o que Deus faz, o que Deus é e o que Deus faz. Citando a palavra de Deus, né? Crendo na palavra de Deus, citando ela, e o nome do Senhor, você vai atrair a Deus para a tua vida. Porque quando eu chego no meu nome é uma coisa, mas quando eu chego no nome de Deus, ele se inclina para me ver. E é para os fiéis que ele vai olhar, aliás. Amém, Jefferson. Meu querido irmão, foi um prazer. Passou rápido e novamente quero te agradecer por esse momento em que nós compartilhamos mais uma porção da palavra de Deus, que Deus continue te iluminando e seguindo firme na propagação do Evangelho de Cristo, Pastor Jefferson. Amém, Ari. Deus te abençoe também, os irmãos, né? Que toda sorte de bênçãos espirituais por Cristo Jesus, em sua casa, em sua família,
né? Desde o alto da cabeça até a planta dos pés, toda sorte de bênçãos espirituais, físicas e materiais, né? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e viva Cristo em todo momento. Amém. Quero novamente pedir perdão que não foi muito divulgado a live, porque nós estamos passando por uma semana de transição, alguns assuntos pessoais e problemas na página do Instagram. Estejam seguindo a página do Instagram, Dual Logos, né? As lives vão ser feitas para lá, esteja seguindo, que vai junto com a junção, é uma parte que faz junto com o trabalho da página do YouTube, que é do pastor, né, Gerson Renato Ribeiro. Esteja ativando o sininho, curtindo, seguindo, que você ajuda a ser benção, fazendo com que vai adiante esses vídeos que falam da palavra de Deus e que vem abençoar vidas, né? Já tem lives que já foi até em Portugal e abençoou vidas. A gente fica feliz porque a honra, a obra, a glória é de Deus. E para quem é de Campinas, eu sou da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista regular aqui de Vila Teixeira. Você é nosso convidado, vai ser muito bem recebido e com certeza vai ser uma benção vocês conosco aqui. Os nossos queridos que estão ao vivo, Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Obrigado pela presença e Deus abençoe também aqueles que vão ver live mais tarde pelo próprio Instagram e como pelo YouTube. Deus abençoe grandemente todos vocês. Aquele abraço, meus queridos irmãos. Fiquem com Deus e até a próxima. Abraço, pastor Jefferson. Um abração, Ari. Deus abençoe. Deus abençoe.